Meus cumprimentos à banca orientadora, aos professores docentes e à Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Trabalho de conclusão de curso apresentado para a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Tema: o processo de alfabetização de alunos dentro do transtorno do espectro autista. Polo: alumínio. Junho de 2021. Alunos: Bruna Cristine Lourenço Nunes, Eduardo Henrique da Silva Rocha, Maíra Fernanda da Silva Pinto. Orientador de pesquisa: Fernanda Gilbert. O processo de alfabetização e letramento é uma etapa muito importante para que os indivíduos consigam se relacionar em comunidade, visto que a linguagem se estabelece por símbolos estabelecidos socialmente e são utilizados para a transmissão de ideias e pensamentos. Através da alfabetização e letramento, o sujeito se torna preparado para se relacionar em sociedade. Dentro desse processo, cada criança aprende de maneira diferente, principalmente aquelas que apresentam algum transtorno de aprendizado. Cada sujeito aprende de acordo com as suas singularidades. Desta maneira, as práticas pedagógicas devem ser adequadas às necessidades de cada aluno, principalmente no caso das crianças com transtorno do espectro autista, onde esse estudo se aprofunda, destacando o nosso tema de estudo, o processo de alfabetização de alunos dentro do transtorno do espectro autista. Este transtorno, ele abrange diversas características determinadas por distúrbios no sistema neurológico, que se manifestam principalmente através das dificuldades dos indivíduos em se comunicar e dominar a linguagem, usar a imaginação para resolver questões metafóricas e se socializar, estabelecendo padrões de comportamento repetitivos e restritos. Recebe o nome de espectro por envolver manifestações muito diferentes umas das outras, sendo mais leves ou mais graves. Usando como base a Lei 12.764/12, denominada Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, esse projeto visa compreender a importância da alfabetização na vida dessas crianças, levando em conta todas as suas características e identificando de que maneira a aprendizagem é promovida. Assim, este projeto busca responder através da pesquisa bibliográfica a seguinte questão: de que maneira as relações entre o processo de alfabetização e o cotidiano escolar podem auxiliar no desenvolvimento de alunos com transtorno do espectro autismo, compreendendo o papel do professor neste processo tão importante e apontando as contribuições que a alfabetização e o letramento oferecerão ao desenvolvimento cognitivo destes alunos, formando desta forma o objetivo geral da pesquisa, que é apontar as contribuições da alfabetização para o desenvolvimento cognitivo dos alunos com transtorno do espectro autismo. E, de modo correspondente, podemos listar como objetivos específicos os seguintes tópicos: analisar as maneiras mais benéficas da alfabetização de alunos autistas e definir os meios que demonstram serem promissores para o desenvolvimento cognitivo dos alunos com TEA. Um dos maiores obstáculos da alfabetização de indivíduos que estão dentro do transtorno de espectro autista é a maneira que a aprendizagem em si acontece, pois é muito comum que apresentem diversas dificuldades em entender e aprender com os métodos tradicionais de ensino, já que o aprendizado para essas pessoas ocorre de maneira diferente, pois seus cérebros processam os dados de outro modo, divergente das crianças neurotípicas. O objetivo de estudo da nossa pesquisa foi investigar todo o processo de alfabetização, como ele ocorre, quais são os métodos utilizados e como os autistas adquirem conhecimento. Sabemos que o fato de que a escolarização de pessoas com autismo é complicada, pois eles têm dificuldades em se socializar com pessoas diferentes. Sendo assim, a escola se torna mais do que um local de aprendizado, oferecendo a essas crianças a oportunidade de pertencer e de desenvolver seu lado cognitivo e social. A metodologia é uma parte fundamental do trabalho acadêmico, e para este projeto adotamos a pesquisa qualitativa, amparado pela bibliografia e levantamento documental. Quando utilizamos a pesquisa bibliográfica, nos aprofundamos no tema, buscando adquirir maior conhecimento através de fontes confiáveis, facilitando o caminho a ser percorrido para alcançar as informações desejadas, atingindo assim o objetivo proposto. Portanto, realizamos um estudo bibliográfico minucioso, sendo base indispensável de pesquisa como um todo.
Iniciando a análise teórica acerca do tema, se faz necessário referenciar o que é inclusão. A premissa básica da inclusão escolar parte do direito de todos à educação, independente de suas diferenças. Podemos compreender como inclusão a garantia de que todos têm direito ao acesso contínuo do espaço escolar, sendo norteada pelo acolhimento e aceitação das diferenças e singularidades de cada um, gerando um interesse coletivo na busca das mesmas oportunidades para eles em todos os âmbitos da vida. Na escola, as ações com as crianças TEA sempre foram desafiadoras, pois os educadores tiveram que aprender a manter a atenção dessas crianças que se dispersam facilmente, assim como despertar o seu interesse pela escola e por aprender coisas novas, já que essas crianças possuem uma certa dificuldade na construção de palavras. Escrever é transcrever a língua falada. Quando as crianças entram na escola, já têm o conhecimento da fala ensinada desde cedo pela família. Porém, com as crianças autistas, esse processo é um pouco diferente, já que possuem dificuldades de expressar a linguagem. As famílias dessas crianças, elas almejam que elas consigam aprender a ler e a escrever, diminuindo assim as distâncias que as separam dos indivíduos neurotípicos, ou seja, aqueles que não possuem traços do autismo ou de outras condições neurológicas atípicas. Assim que ingressam na escola, os alunos com TEA necessitam de muita atenção, já que a escola representa uma mudança repentina na sua rotina, se tornando um desafio, pois geralmente essas crianças têm dificuldades em aceitar bem as alterações em seus hábitos. Dentre os métodos mais utilizados para alfabetizar crianças que têm o diagnóstico do transtorno do espectro autista, se destacam PECS e TEACH e ABA, que utilizam como meio o desenvolvimento da comunicação e da linguagem por meio de imagens. PECS é um método famoso ao redor do mundo por estar ligado aos elementos que originam a comunicação, sendo desenvolvido por linguagens de imagens. São realizadas abordagens com alunos TEA de maneira que o professor se integre no cotidiano do aluno e fazem assim que as imagens utilizadas neste processo se relacionem com as atividades cotidianas da criança, trazendo um estímulo efetivo e desenvolvendo a sua comunicação. O método TEACH é aplicado como uma forma das crianças que apresentam dificuldades em se comunicar, para que essas crianças desenvolvam práticas voltadas à linguagem significativa, já que as crianças autistas têm dificuldades em desenvolver a linguagem e também a comunicação. Os estímulos visuais através de imagens, cartões e ilustrações são feitos de maneira que desenvolva a linguagem falada e também a expressão dos seus sentimentos. Por fim, temos o método ABA, que estimula o conhecimento por meio dos materiais concretos, ilustrações e desenhos, que auxiliam na conquista do pensamento abstrato, sendo muito importante no desenvolvimento do raciocínio, já que muitas vezes essas crianças têm dificuldade em converter o que pensam em frases ou palavras, ou até imagens, estimulando o desenvolvimento destes alunos. Embora ainda não exista um método exclusivo para alfabetizar as crianças com algum transtorno de desenvolvimento, muitas delas podem ser alfabetizadas, porém o processo é mais demorado e o resultado nem sempre é o que se espera. Um espaço escolar organizado é muito importante nesse processo, pois as crianças com autismo são mais propensas a estranhar as mudanças de rotina, ficando mais tranquilas em ambientes previsíveis. Para finalizar, constatamos que questionar as concepções e práticas pedagógicas deve ser, na verdade, um constante no cotidiano dos profissionais envolvidos com a alfabetização de alunos com transtorno do espectro autista. A escuta sensível e o olhar investigativo devem permear toda a conduta do professor nessa caminhada, com suporte teórico consistente. Desejamos que o programa seja planejado e executado por todas as partes envolvidas no processo, de mãos dadas, visando o mesmo objetivo, o desenvolvimento do aluno com transtorno do espectro autista. Com essas reflexões, concluímos nossa pesquisa e percepção, sabendo da complexidade da situação, mas acreditando que o estudo aqui apresentado pode contribuir e ser significativo para o assunto abordado. Encerramos desejando uma escola cada vez mais acolhedora nas diferenças, uma escola que aprenda com o aluno com transtorno do espectro autista e que o aprendizado possa ser esculpido de diversas formas, pois aprender sempre é possível.